Não, tipo assim, foram serviços que foram criados no batalhão que, devido ao tratamento que foi dado, ao profissionalismo e à dedicação, cresceu em importância e teve que sair dali. Por exemplo, sabe onde é a churrasqueira? Você entrando lá no fundo, ali era a UIS, a Unidade de Formação Sanitária. Ali morreu muita gente, muitos policiais. Foi inclusive esse resgate histórico, eu não conhecia. Quem fez foi o Coronel Telhada. No livro dele está lá. Vários policiais que morreram ali com a febre tifoide, tifo, né? Tifo, malária, que o pessoal não desistia, vacinação, não existia. Era de acordo com a necessidade e das ações, a pessoa ficava doente. E dali, o hospital da Polícia Militar, eu acho que você deve saber, nunca foi lá no Horto. Lá foi criado em 79, lá no Horto Florestal. O hospital da Polícia Militar, olha só, foi aos fundos da cavalaria. Então é o BTA, a cavalaria. A cavalaria, ele foi do 1º Batalhão. Era o setor de cavalaria, né? Sabe onde ficava os alojamentos? Onde hoje é a noturna. Onde hoje é a noturna e a 4ª CIA, ali era o regimento. O batalhão é de 1891, o regimento foi criado em 1897. E no fundo ficavam as cavalariças. E cavalo naquela época era o point, era o que tinha de melhor. Então ali foi até uma coisa natural. Criou-se o regimento em 1897 e foi ao fundo do 1º Batalhão. E hoje é aquela potência que é lá. Praticamente é uma obra só, mas na verdade a obra tem a sua época certa que foi construído. O fundo do quartel não era daquele jeito, ele ia só até a metade. O BTA, o 1º Batalhão de Caçadores, aquele fundo ia ser só até a metade. Ele subiu, ele deu esse upgrade justamente na criação da cavalaria. Porque se você vê do outro lado, aquela parte de cima é tipo uma arena, uma arquibancada para ver. Isso. Se você vê a cavalaria do outro lado, a forma como ela é construída, ali ficavam as maiores autoridades do início do século XX. 1910, 1910, 1915, que é o auge da cavalaria, como uma coisa de elite, né? A Polícia Militar. E o hospital da Polícia Militar era ao fundo da cavalaria. Sabe onde é a capelania? Aquela construção depois da capelania, porque a capelania vem muitos anos depois. Sabe o segundo choque? Onde é o museu, não é? O museu era o hospital. É isso que eu ia falar agora. Dê as costas para o segundo choque. Dê as costas para o segundo choque. Você vai ver a entrada do museu e da subsistência. Dá uma olhada no que está escrito em cima. O Hospital da Polícia Militar, até com o grafismo da época. Da Força Pública, desculpa. Tá lá, o hospital. A única coisa que sobreviveu do antigo hospital, que foi de 1910, se eu não me engano, ou alguma coisa próxima, até 1979. Então são lá seus 80 anos, 70, 80 anos. Quando não dava mais, não tinha mais condições, e foi lá para o Horto. Porque a construção ali, a parte hospitalar evolui com o tempo, né? Então, a única coisa que sobreviveu, o que hoje é o museu, que é a fachada do hospital e o portão de entrada. O dia que você entrar no auditório do museu, você vai ver que é a coisa mais interessante, porque ali era a capela. Então você vai ver no fundo do auditório, aquela parte ovalada, a parte dos assentos meio assim inclinado, ali era a capela. E eu conheci, não o hospital em 79, mas eu conheci, porque quando eu entrei na PM, o hospital já tinha ido para o Horto. Então o que acontece? Eu conhecia aquela estrutura. Quando eu vim na PM fazer curso de cabo aqui em São Paulo em 81, ali era um alojamento. Os laranjeiras dormiam ali. Era muito bonito. Tinha um jardim interno. Nossa, coisa mais linda. Aí foi tudo destruído para poder construir a subsistência atual. Quer ver uma coisa que eu acabei de lembrar? Que foi criado no batalhão a própria subsistência. A subsistência era na lateral, era entre o batalhão e a chaminé. Ali foi criado a subsistência nos restos da usina de Força e Luz.
porque aquilo ali era uma usina de força de luz, por isso do bairro se chamar Luz. Com o tempo, era a termoelétrica, né? Deixou de existir porque não tinha uma necessidade. E aquelas instalações foi construída a subsistência. E aí, no meados de 80, foi tirado dali e construída a subsistência nova. É isso. Tinha uma outra coisa também, muito assim, pontual, que foi criado no batalhão, que eu até me lembrei agora e acabei esquecendo. Mas é um batalhão que fez a história da Polícia Militar. Se a Polícia Militar, vamos lá, bem simples, se a Polícia Militar é o que é hoje, historicamente deve àquele batalhão. Claro que nós estamos aí há alguns anos que ele perdeu um pouco a sua identidade, mas ali sempre foram carreados os melhores oficiais, os mais assim preparados e como vanguarda sempre conduziram a corporação para diferentes formas de prestação do serviço público. Acho que seria essa o que aquele batalhão representa para a Polícia Militar. Comandante, nós sabemos que a rota foi criada para combater os crimes mais violentos e normalmente acontecem os confrontos em virtude dos criminosos estarem armados. E quando acontece um confronto, existe a preocupação, isso é uma pergunta do pessoal não minha, com possíveis represálias por parte de outros criminosos que faziam parte daquela quadrilha ou familiares? Ossos do ofício. Não é por causa desta situação que hoje nós nos encontramos, como também vejo no passado. O passado também foi pródigo de exemplos de policiais que foram justiçados, que foram assassinados, que foram mortos por em algum momento terem cumprido o seu dever. Não é uma coisa típica apenas dos nossos dias atuais. A diferença que eu vejo básica hoje é a organização. São os meios empregados na execução de policiais. Existe toda uma tratativa empresarial. O policial não afeta o crime organizado não afeta os policiais. Então, eu acredito que essa preocupação sempre houve, desde o começo. Hoje, eu encaro esse tipo de atitude de represália e tento incutir isso na cabeça dos meus policiais como os ossos do ofício. Nós não podemos nos aterrorizar, nos preocupar ao ponto de querermos desistir da luta. Pelo contrário, nós temos que ser o exemplo. Se nós somos uma tropa preparada para um combate mais extremado ao crime organizado, nós também temos que ter condições de analisar que o revés é possível. Faz parte da nossa formação. Já tivemos alguns exemplos nos últimos meses e anos de policiais que foram alvos de atentados, inclusive até um deles veio a óbito, atingido pelas costas com tiros de fuzis, e nós temos internalizado que esse tipo de resultado faz parte dos ossos do ofício ao qual nós nos prontificamos a trabalhar naquela unidade. Comandante, como nós sabemos, todos os dias há noticiários sobre a atividade de rota. É um confronto, é uma prisão, e isso, muitas vezes, em alguns segmentos da sociedade, ela é vista como uma polícia polêmica. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Porque ela assume as consequências dos seus atos. Nós não temos e nunca tivemos interesse em disfarçar o que quer que seja que tenha acontecido. Vide um caso clássico, né, como o Carandiru. Na época, eu trabalhava no batalhão. Conhecia e conheço aqueles policiais que lá tiveram a oportunidade de entrar. E nós assumimos a nossa postura. Nós não temos nenhum pensamento em querer escamotear, disfarçar, falsear verdades. Então, a partir do momento que nós saímos para a rua, é para trabalhar, para assumir o ônus das nossas atividades, para o bem ou para o mal. Eu acredito que isso nos torna muito, muito transparente. Isso torna o serviço de rota muito transparente. Ninguém tem dúvidas, em absoluto, que se a rota for chamada para um local de crise,
Essa crise vai ser tratada ao ponto em que ela nos oferecer perigo na sua solução. E isso eu vejo como é um prato bem suculento para jornalistas, mídia, aquelas mídias mais perversas, né? Que procuram ver ali interesses escusos, até interesses políticos de exploração para o lado que eles acharem melhor. Não o lado institucional do poder público, e sim o lado em que paga mais, em que é mais, vamos dizer assim, uma mídia venal. Não estou querendo dizer com isso que a gente despreza ou tem qualquer tipo de senão em relação à mídia. Eu acho que, como toda profissão, existem os maus e os bons profissionais. E não é por isso que nós vamos vilipendiar instituição que seja, qualquer uma, seja ela qual for. Porque senão nós estaríamos dando aso ao que eles falam da gente, a gente achar que eles têm razão também, né? Então, eu acho que cada um no seu ponto, cada um na sua obrigação, cada um no seu trato profissional. E isso faz com que a tropa seja reconhecida como uma força policial polêmica. Eu acredito nisso. Comandante, o senhor é um dos mais antigos, se não o mais antigo oficial da Polícia Militar. O senhor tem orgulho de ser um veterano de rota? Com certeza, com certeza. Eu já entrei na polícia em 1979. Então eu já estou para 34 anos de polícia militar. Fui soldado, cabo, sargento, galguei ao oficialato, cursando a Academia do Barro Branco. E desde os primórdios, desde 1979, que a gente tinha essa vontade, esse clamor, essa necessidade de servir e proteger. É tudo uma questão de formação, se bem que começa no berço, em casa, com a família. E depois a nossa formação profissional. E em 1980, 81, quando eu descobri o que era a rota, os seus conceitos, a sua história, a sua prestação de serviço, foi que eu desejei trabalhar no batalhão. Não fui feliz em algumas tentativas. Entrei no batalhão, entrei pelo seu portão em 1988, pela primeira vez como profissional em ali servir. Voltei já no início dos anos 90 e é o local em que eu particularmente, profissionalmente, estou realizado, fui tenente de rota, fui major de rota, hoje estou comandante daquele batalhão, a responsabilidade de conduzir o bastão para o próximo comandante, não deixar que o batalhão passe agruras, dificuldades, que a sua tropa esteja satisfeita, esteja preocupada sim em prestar um bom serviço. Mas eu me sinto um profissional realizado. Dentro de mais alguns instantes, ou mais alguns anos, quem sabe, a gente passando para a inatividade, já se contextualizando como um veterano de rota, a gente irá com a tristeza da aposentadoria, mas com a alegria do dever cumprido. Poderíamos aqui falar muitas coisas, né, ao longo do que aconteceu nesses 34 anos, as coisas boas, as coisas ruins, mas eu gostaria só de expressar a gratidão que eu tenho àquela casa, àquele batalhão. Ali me fez formar um profissional melhor, não tenha dúvida. Mais consciente, mais estrategista, pensando num contexto de polícia militar. Aquele batalhão hoje é a espinha dorsal da polícia militar no combate à criminalidade. E nós temos que nos conscientizar disso. Nós não somos a parte da polícia militar. Nós estamos na polícia militar, somos policial militar, temos obrigações, deveres para com o comando da polícia militar. Mas somos algo mais. Algo mais. Nós temos
que respeitar as tradições daquele batalhão e levar ele sempre para um futuro melhor. Um batalhão de vanguarda, como sempre foi. Em tudo. Aquele batalhão, historicamente, ali se desenvolveu o trânsito, o museu, COI, GAT, Canil, o Hospital da Polícia Militar, por incrível que pareça, até o Hospital da Polícia Militar, criado em 1910, começou ali, num pequeno canto do quartel, como uma unidade de formação sanitária. Muitos policiais ali faleceram com febre, com malária, das nossas campanhas por essa São Paulo, né? Porque o batalhão agia não só em São Paulo, como no Brasil. E dali foi verificada a necessidade da criação do hospital, à época. A ROCAM, o Museu da Polícia Militar, nasceu ali, já na década de 20. Gratificante. O patrulhamento de tático móvel, né, do início dos anos 70, criou-se a semelhança da rota. É isso. Eu acho que é um orgulho comandar aquela unidade, é um orgulho ter servido ali durante vários anos. E com certeza a gente vai fazer o possível para levar ela sempre para um futuro melhor. Nós sabemos, comandante, que a Rota sempre foi um batalhão político. Ela sempre agiu ao sabor dos nossos governantes. Tem inclusive aí um político, né, que foi governador de São Paulo, que dizia, Rota na rua. Enfim, naquela época, o governo apoiava o trabalho da Rota? Sim, na década de 70, com certeza. O status quo político necessitava de um batalhão que fizesse frente à guerrilha urbana. Aí a gente vê figuras lendárias, né, na nossa história. O Erasmo Dias, secretário de Segurança Pública, oriundo do Exército, os governos, né, os governadores da década de 70, começo da de 80, eles apoiaram muito o batalhão, muito mesmo. Quanto a isso, não resta nenhuma dúvida. E agora, comandante, para não tomar muito seu tempo, eu tenho uma última pergunta. É uma das que mais me fazem nas redes sociais. O que faz? Quais são as funções de um comandante de rota? Eu não diria a principal função, mas o principal objetivo. Ser o esteio da tropa. Transmitir tranquilidade nos momentos adequados, exigir nos momentos oportunos e ter sempre em mente que o exemplo tem que ser dado ao extremo. É um batalhão, como eu já falei, aquartelado, onde tudo se vê, tudo se ouve e tudo se analisa e tudo se questiona. Então, eu acho que a qualidade maior de um comandante de rota é dar o exemplo. Dar um suporte moral à sua tropa, exigir e até, vamos dizer assim, celebrar com eles as vitórias, numa condecoração, num elogio, trazer acima de tudo o sentimento de família, que é importante a família na formação de um policial de rota. Ele tem que saber que ao sair de serviço ele tem para onde voltar. Ele tem que ter a concepção exata de que ele, ao deixar a sua família e seus filhos em casa, ele vai trabalhar em prol deles mesmos, e dar segurança, estabilidade. Eu acho que essa premissa maior, acima de tudo, comandar pelo exemplo. Bom, pessoal, assim encerramos o nosso primeiro quadro, onde nós vamos falar bastante de segurança. Vou trazer advogados, juízes, promotores, policiais, comandantes e todos relacionados à área de segurança pública. Então espero que tenham gostado, deixem aí os seus comentários, se inscrevam aqui no canal e até o próximo vídeo amanhã. Valeu, pessoal! Diretor Elias Júnior.